depois que o papai deixou sua sementinha na barriga da mamãe, o que aconteceu? Bem, meus amores, a partir desse momento é o início de uma grande aventura. Então conta, vovó! Como eu já disse a vocês, dentro do esperma onde se acham as sementinhas, nadam minúsculos girinos que são os espermatozoides. Eles são aproximadamente 180 milhões na linha de partida. A ejaculação é o início da corrida. Com suas longas caudas sempre em movimento, os espermatozoides têm que escalar o corpo da futura mamãe através da vagina, passando pelo útero e em seguida pelas trompas, até atingirem a região dos ovários, o da esquerda ou o da direita. Se não houver nada no término da trompa, essa corrida terá sido em vão e os espermatozoides serão então eliminados. Mas se isto acontecer, quando a mamãe estiver no período fértil, quando o ovário tiver posto um óvulo, então a finalidade da corrida será fantástica. Um bebê poderá ser fabricado. Mas antes disso, cada espermatozoide terá que nadar, nadar, nadar com toda a sua força para ser o primeiro a conquistar o óvulo. Se você comparar com o ser humano, um espermatozoide nada 2 vezes mais rápido que o campeão mundial de nado de primeira categoria, percorrendo o equivalente a 6 quilômetros para chegar ao seu destino. A equipe está em ação. Alguns cansados param logo. Outros se perdem ou escolhem a trompa errada. Somente algumas centenas deles chegam após essa longa migração, bem perto do óvulo, numa salinha aconchegante. O óvulo, então, se põe a girar lentamente em torno de si mesmo. E os espermatozoides, felizes por terem chegado até ali, dançam alegremente em torno do óvulo. É uma grande festa. Eles todos juntos vão liberar uma poção mágica que vai dissolver a casca do óvulo, abrindo então uma passagem. Belo trabalho de equipe. O espírito de solidariedade é muito grande entre os espermatozoides. E quando um deles penetra no óvulo, leva consigo um pedacinho do coração de cada um. Lá dentro, o núcleo do óvulo fica à espera do espermatozoide, que já deixou sua cauda do lado de fora. Eles se aproximam, fundindo-se um no outro para formar um ovo. E é este ovo único no mundo que irá se dividir e crescer dentro da barriga da mamãe, gerando um menino ou uma menina, pequeno ou grande, de pele branca, amarela ou negra, em função do que ele herdar de seus pais. E com vocês, meus queridos, aconteceu exatamente dessa forma, senão vocês não estariam aqui agora. E depois, vovó? Depois tem mais, muito mais. Mas aí já é uma outra história. Um bebê vem ao mundo. Olha aqui, meu querido, uma foto da sua mãe quando ela estava grávida de você. Vovó, como é que acontece quando a gente é pequenininho na barriga da mamãe? Ah, crianças, é a mais bonita das histórias. Então conta, vovó! Bem, logo no começo, após a fecundação, não somos quase nada. Olhem, estão vendo? Não estão vendo nada? Olhem direitinho. Vocês estão vendo este minúsculo grão? Pois bem, é um embrião, um ovo humano menor que a cabeça de um alfinete. E, no entanto, é o início da vida. Este ovo vai se dividir em 2, em 4, em 8, em 16 e assim sucessivamente durante todo o tempo de sua viagem nas trompas da futura mamãe. No fim do percurso, este montinho de células vai se aninhar no recôndito do útero materno, onde ele vai se desenvolver até o dia de vir ao mundo. Imaginem que coisa bonita. O bebê cresce dentro do ventre de sua mãe, bem protegido no interior de uma bolha aconchegante. Ele flutua num líquido de temperatura agradável e se alimenta graças ao cordão umbilical e à placenta que o ligam à sua mãe.
O bebê vive no ritmo de sua mãe e divide com ela todo o tempo da gestação. Ele percebe também a presença de seu pai. Ele o ouve falar e trabalhar. O bebê está em contato com tudo o que acontece no exterior, tanto com as coisas boas quanto com as ruins. A suave pressão de uma carícia, por exemplo, o deixa muito, muito feliz, pois assim como nós, ele é sensível aos gestos de carinho. Até que chega o dia em que o bebê está pronto. É chegado o grande momento. Sua mãe sente no ventre as contrações que irão abrir progressivamente a porta do útero, ajudando o bebê a sair. Começa então o parto. Algumas horas mais tarde, na maternidade, vejam, o bebê está vindo ao mundo. E depois, vovó? Depois tem mais, muito mais. Mas aí já é uma outra história. Os primeiros momentos da vida. Mas, vovó, o que é que acontece depois que o bebê nasce? Então sentem-se que eu vou contar. É uma linda história. Conta logo, vovó! Acontece da seguinte forma. Alguns instantes após o nascimento, o ar penetra pela primeira vez nos pulmões do bebê. E ele começa então a respirar naturalmente. Essa mudança brusca faz em geral com que o bebê grite. Nesse momento, a mãe o toma em seus braços e o abraça carinhosamente contra o peito. Na maioria das vezes, o bebê procura instintivamente o peito da mãe para mamar. E quando ele encontra pela primeira vez o olhar dos seus pais, algo de extraordinário acontece. Eu creio que esse é um dos mais belos momentos da vida. Em seguida, o médico, a parteira ou então o próprio pai corta o cordão umbilical que ligava o bebê à sua mãe. E ele é então levado para sua primeira consulta médica. Ele é pesado, é medido, seus reflexos são testados. Enfim, ele é examinado dos pés à cabeça. E vocês sabiam que um bebê que acabou de nascer já possui instintivamente o reflexo de andar e de saltar obstáculos? Chegou agora o momento dos pais lhe darem um nome que já terá sido escolhido. Em alguma parte do mundo, alguém abre um imenso livro e acrescenta com uma pena bem fina o nome daquele recém-nascido, logo abaixo daqueles 5 bilhões de nomes ali inscritos. Vovó, um bebê consegue entender o próprio nome? Vejam só, antigamente as pessoas achavam que os bebês não passavam de tubos digestivos, que só sabiam comer e eliminar. Imaginem, hoje em dia vemos que isso é uma bobagem, pois já se sabe que os bebês se comunicam com as pessoas que os cercam desde o seu nascimento e até mesmo antes, quando ainda estão na barriga da mãe. O olhar, as carícias, as vozes, os cheiros, tudo isso faz com que se estabeleça desde o início um contato muito íntimo entre o bebê e os adultos. E, naturalmente, o bebê compreende quando a voz dos seus pais está pronunciando o nome dele. Essas vozes o deixam muito tranquilo. E assim, ouvindo a voz dos adultos, o bebê cresce, aprende, se instrui, ele descobre o mundo. É uma grande experiência não só para ele, mas também para todos que estão ao seu redor. Mas, vovó, por que o bebê passa quase todo o tempo dormindo? É verdade, ele também chora bastante. É isso mesmo, ele dorme, chora, brinca e ainda faz uma porção de outras coisas. Ocorre que durante o sono o bebê faz muitos progressos. Dormir para ele não é uma perda de tempo, pois ele sonha, seu cérebro desabrocha, seus sentidos são enriquecidos com 1000 sensações. Aliás, com vocês acontece a mesma coisa. Mas, querido, você disse que em certos momentos o bebê chora e às vezes até bem alto. Nós nem sempre sabemos por que o bebê chora.
Ele pode estar com fome ou sentindo alguma dor. Pode também estar triste, querendo se expressar, ou então simplesmente estar com sono e não estar conseguindo dormir. Porque, na verdade, não é fácil dominar o sono, é necessário um certo tempo para encontrar seu próprio ritmo. E depois, vovó? Depois tem mais, muito mais. Mas aí já é uma outra história. Mamãe, estou com fome. Ah, quantas recordações, meus queridos. Veja você nesta foto com seu sutiãzinho. Você queria ficar igual a sua mãe. É, mas ela não tem nada. Ai, que menino chato. Mas, vovó, quando é que eu vou ter 6? Ah, meus queridos, essa também é uma longa história. Então conta, vovó. Então vamos lá. No começo da vida, as meninas ainda não têm os seios formados. Mas, no entanto, sob a pele do mamilo, já existe uma glândula mamária. Esta pequena glândula irá se desenvolver na época da puberdade para formar os seios. Mas o mais fantástico é que quando a moça estiver grávida, seus seios irão se transformar mais uma vez, preparando-se para produzir leite. É a lactação que perdura durante todo o tempo da amamentação. Durante a lactação, o seio é uma verdadeira indústria de transformações. No seu interior, várias pequenas bolsas se inflam. São os alvéolos para fabricar o leite. Cada alvéolo filtra um pouco de sangue que chega ao seio por uma artéria para então ser extraída a matéria-prima. Em seguida, esta matéria-prima se transforma em pequenas gotas de leite que serão conduzidas ao mamilo. Mas atenção, os seios não são reservatórios. O leite só é produzido quando o bebê está com fome e mama. Aí então começa a funcionar a pequena fábrica para que o bebê possa se alimentar. Leite da mãe? Diga, vovó, que gosto tem leite da mãe? O gosto do leite varia de acordo com o que a mãe tiver ingerido. Se ela comer pão com mel no café da manhã, o leite terá um gostinho de mel. Se ela comer alguma coisa condimentada, seu leite terá um sabor de condimento. Tudo que ela come passa pelo leite. Açúcar, sal, pimenta. Não só as coisas boas, como também as ruins. Com isso, o bebê aprende a conhecer a variedade de sabores. E como vocês sabem, o bebê aprende muito rápido a reconhecer o leite da mãe dele. Porque esse leite tem um sabor único. E o bebê tem o sentido do paladar muito desenvolvido. É muito prático para a mãe amamentar seu bebê. O leite está sempre pronto, é de fácil digestão, corresponde exatamente às necessidades do bebê, além de protegê-lo contra muitas doenças. Olha aqui nessa foto. É você, meu amor, mamando no peito de sua mãe. E se não me engano, aqui em algum lugar eu tenho uma... Ah, sim, achei. É uma fotografia do seu irmão com a mesma idade tomando mamadeira. Mas por que é que ele não mamou no peito da mamãe? É porque existem mães que preferem amamentar seu bebê, enquanto outras preferem dar a mamadeira com leite fabricado especialmente com leite de vaca. Mas o mais importante é fazer com que o momento da alimentação seja um momento muito especial, cheio de carinho. É uma excelente ocasião para mãe e filho se comunicarem. E depois, vovó? Depois tem mais, muito mais. Mas aí já é uma outra história. Os gêmeos. Na barriga, o que é mais comum, significa que o ovário liberou um só óvulo que foi penetrado, isto é, fecundado por um único espermatozoide. E assim um único ovo, o embrião, se desenvolveu para formar o bebê. Mas nem sempre é assim. Algumas vezes, 2 óvulos são liberados ao mesmo tempo pelo mesmo ovário. Ou, às vezes, os 2 ovários, o da esquerda e o da direita, liberam ao mesmo tempo um óvulo cada um. Pode acontecer, então, que cada um dos óvulos seja fecundado por um espermatozoide diferente. Se estes 2 embriões se desenvolverem, serão fabricados 2 bebês gêmeos, porém diferentes um do outro. São os chamados falsos gêmeos, pois mesmo que eles se pareçam muito um com o outro, na verdade, eles não são perfeitamente idênticos. Por exemplo, um pode ser menino e o outro uma menina. 2 espermatozoides mais 2 óvulos fabricam 2 bebês gêmeos.
3 espermatozoides mais 3 óvulos fabricam 3 bebês gêmeos que chamamos de trigêmeos. Mas esses casos são raros. Geralmente, entre os seres humanos, as mulheres geram um só bebê de cada vez. Mas, naturalmente, com os animais a coisa é bem diferente. Uma gata, por exemplo, pode ter 5 gatinhos. E uma cadela, 7 ou 8 cachorrinhos. Às vezes até mais. E isso sem falar nas coelhas, que tem muitos, mas muitos coelhinhos. Mas não importa o número. Cada ser vivo é o resultado da fusão íntima de um único espermatozoide com um único óvulo. Mas, vovó, o que é que são gêmeos verdadeiros? Os gêmeos verdadeiros têm uma história um pouco diferente. Os gêmeos verdadeiros são 2 bebês que se desenvolveram a partir de um mesmo ovo, embrião, fruto da fusão do mesmo óvulo com o mesmo espermatozoide. Nos primeiros dias de vida desse óvulo, aconteceu alguma coisa que fez com que o pequeno monte de células do início se separasse em 2 partes. Cada uma dessas partes se desenvolveu separadamente para formar cada uma delas um bebê. Estes 2 bebês idênticos terão os mesmos cromossomos, os mesmos genes, o mesmo sexo, o mesmo rosto, enfim, vão se parecer em tudo. Somente as suas experiências de vida irão diferenciá-los. É muito engraçado ter um irmão ou uma irmã gêmea. Você pode fazer brincadeiras enganando as outras pessoas, fingindo ser o outro. Os verdadeiros gêmeos são unidos por laços mágicos. Eles são cúmplices em tudo. Certamente pelo fato de sua origem ser comum a um único óvulo e a um único espermatozoide. E depois, vovó? Depois tem mais. Muito mais. Mas aí já é uma outra história. Menina ou menino? Vejam só que gracinha. Aqui nesta fotografia estão todos os meus netos. 3 meninas e 2 meninos. Vovó, por que é que se nasce menino e por que é que se nasce menina? Ah, meus amores, essa é uma longa história. Então conta, vovó! Muito bem, mas para explicar como é, tenho que voltar a falar dos cromossomos. Vocês se lembram? No interior do núcleo de cada uma de nossas células existem 46 minúsculos computadores que armazenam tudo que herdamos de nossos pais e tudo que iremos transmitir aos nossos filhos. Esses computadores, com uma memória fantástica, são os cromossomos. Embora as células humanas contenham sempre 46 cromossomos, existe uma exceção. São as células reprodutoras, os óvulos e os espermatozoides, que contêm apenas 23 cromossomos. Quando um óvulo e um espermatozoide se unem para formar um ovo embrião humano, isto significa que o pai está fornecendo metade dos cromossomos e a mãe a outra metade. Juntando-se então essas 2 metades, fica reconstituído o estoque completo de 46 cromossomos reunidos em pares. É o código secreto que irá programar a fabricação do bebê. Que tal usarmos uma lente para ver mais de perto? Observem, os cromossomos parecem pequenos bastões e entre os 23 pares que se formaram, há um especial. É o par que determina o sexo da criança. Se os 2 bastõezinhos tiverem um formato diferente, significa que será um menino. Se tiverem a mesma forma, será então uma menina. E quando um homem e uma mulher decidem fazer um bebê, cada um deles transmite um só dos seus bastões sexuais para o futuro bebê. No caso da mãe, é sempre o mesmo, já que os seus 2 cromossomos são idênticos. Mas no caso do pai, existem 2 possibilidades, já que seus 2 cromossomos são diferentes. Portanto, é pelo espermatozoide do pai que o acaso irá decidir qual o sexo do bebê. Quanto ao porquê de um sexo ou de outro, bem, isto é ainda um grande mistério. Mas seja a criança uma menina ou um menino, é com o mesmo amor que os pais lhes dão a felicidade da vida. Hoje em dia existem meios técnicos para se conhecer o sexo dos bebês muito antes do seu nascimento. E é sempre uma grande alegria e uma maravilhosa surpresa quando os pais dizem um para o outro logo após o nascimento: ganhamos uma menina ou ganhamos um menino. Cada ser humano é único. Um pode ser um pouco tímido, outro um verdadeiro palhaço.
Esta moça, por exemplo, dedica bastante tempo à leitura. Aquele rapaz descobriu que tinha verdadeira paixão pelo futebol. Somos todos diferentes e é isso que nos torna interessantes. Na verdade, não é fácil aceitar as diferenças que existem entre nós, mas no fundo é isso que nos permite evoluir, compreender o mundo e algumas vezes nos modificarmos. E depois, E depois, vovó? Depois? Ah, depois já é uma outra história. Planejando a família. Vovó, tem uma coisa que eu não entendo muito bem. Cada vez que se faz amor, pode-se ter um bebê? Essa é uma boa pergunta, querida, e também é uma longa história. Então conta, vovó. Muito bem, vocês se lembram, o ovário libera um óvulo aproximadamente uma vez por mês. E se este óvulo se encontrar com o espermatozoide e for fecundado, aí então poderá se formar um bebê. Em outras palavras, se um homem e uma mulher fizerem amor durante o período da ovulação, eles terão grandes chances de conceber um bebê. Mas se eles não quiserem ter um bebê por acharem que não é o momento, existem várias formas de se evitar uma gravidez. Chama-se a isto de contracepção, que significa evitar a concepção de um bebê. Uma das formas mais comuns de contracepção é a de evitar que o óvulo seja liberado pelo ovário. Assim, quando os espermatozoides chegam nas trompas, não encontram nada e a fecundação não pode se realizar. Esta forma de impedir a ovulação é a pílula, um pequeno comprimido que deve ser tomado todos os dias pelas mulheres que utilizam este método. Mas existem outros contraceptivos. Pode-se, por exemplo, impedir que os espermatozoides atinjam o óvulo, obstruindo a sua passagem. Neste caso, também não haverá fecundação, pois não haverá o encontro do óvulo com o espermatozoide. Este método que separa o espermatozoide do óvulo chama-se preservativo ou camisinha. Trata-se de um pequeno capuz de látex que o homem coloca no pênis em ereção e que retém o esperma no momento da ejaculação. O preservativo é muito útil para proteger os casais contra as doenças que se transmitem sexualmente. Vovó, eu acho que a mamãe usa o DIU. O que é o DIU, vovó? O DIU é um pequeno objeto de plástico flexível de 2 a 3 centímetros de comprimento que o médico coloca delicadamente no interior do útero das mulheres que optaram por esse método de contracepção. A função do DIU é a de evitar a formação ou a implantação do óvulo no útero. Este método, assim como os dois outros, permite aos casais que não querem ou não têm condições de ter filhos naquele momento se amarem com liberdade sem que a mulher engravide. Existem também outros meios de contracepção, mas não muito eficazes. E um belo dia, quando o casal que se ama tiver o desejo secreto de gerar uma criança, bastará que a mulher pare de tomar a pílula ou mande retirar o seu DIU, ou que o homem deixe de usar a camisinha preservativo. Aí, então, o espermatozoide poderá encontrar o óvulo, fecundá-lo. E se tudo correr bem, ao fim de 9 meses, nascerá um lindo bebê. A contracepção, portanto, permite que o homem e a mulher decidam sobre a sua própria vida amorosa. E depois, vovó? Depois tem mais, muito mais. Mas aí já é uma outra história. Crescer. Ah, quantas recordações, quantas lembranças, meus queridos. Veja aqui uma fotografia do seu primeiro dia de aula no maternal. Assim como as outras crianças, você estava orgulhosa, mas também um pouco triste. Por quê? Por que ela chorou? Não, mas talvez até ela estivesse com vontade. É que desde o início da nossa vida, enquanto crescemos, somos obrigados a nos separar das pessoas que amamos e isso nos deixa muito tristes. Durante toda a vida, nós nos deparamos com uma sucessão de separações. Conta, vovó! Bem, a primeira separação é o próprio nascimento. Antes de nascer, somos fetos super protegidos e totalmente dependentes de nossa mãe. Só passamos a ser bebês
após o nascimento, ou seja, após o parto. O cordão umbilical que nos ligava à nossa mãe é cortado e então nos tornamos seres autônomos. Esta primeira separação dura pouco, pois logo, logo os braços da mamãe substituem o antigo cordão de ligação. Mas a vida faz com que o papai e a mamãe nem sempre estejam ao nosso lado. É inevitável que de vez em quando eles tenham que sair, pois eles também têm sua própria vida. No começo, essas separações são muito difíceis e por vezes até insuportáveis para o bebê. Ele fica no berço chamando, chorando, enfim, fica muito infeliz. Se a mamãe demorar um pouco a chegar, um ursinho, um objeto familiar, ou mesmo uma ponta do lençol poderá distraí-lo durante a ausência dela. Só o fato de pensar em sua mãe já o deixa mais tranquilo. Mais tarde, essas repetidas separações vão ajudar a criança a falar, mesmo porque ela será obrigada a se comunicar à distância. Para o bebê será então mais uma chance de crescer. Bem mais tarde, quando chegar o momento de ir para a escola, a criança vai ter que deixar seu pequeno mundo aconchegante para enfrentar um mundo bem maior. No início, ela vai ficar um pouco perdida e irá, sem dúvida, encontrar algumas dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, será uma experiência fantástica, cheia de brincadeiras, de alegrias, de descobertas emocionantes. Depois de um pouco de tristeza, é chegado o momento de enfrentar a longa estrada da vida. E um dia, muito mais tarde, a criança já será adulta. Poderá cuidar de si mesma e voar com as suas próprias asas. Sua maneira de viver será diferente da maneira de viver de seus pais. E ela vai querer a sua independência. É quando ela vai deixar a casa dos seus pais para ter o seu próprio lugar, a sua própria casa. Esta separação vai ser um momento difícil para todos, mas será a melhor prova de que a criança já se tornou um adulto e não precisa mais ser conduzido pelos pais. E depois, vovó? Depois tem mais, muito mais. Mas aí já é uma outra história. A árvore da vida. Olhem só, meus queridos, uma fotografia da minha família no dia do meu casamento. Mas quem é essa senhora bem velhinha? Ah, esta aqui era a minha avó. Eu não consigo imaginar que você tenha tido uma avó. Vocês são muito engraçados. Assim como vocês, eu também tinha 2 avós e 2 avós. Então conta, vovó. Muito bem, então ouçam. Todos os seres vivos, vocês, por exemplo, ou eu, ou qualquer outra pessoa, somos frutos de um pai e uma mãe. Mas esse pai e essa mãe também tiveram cada um pai e uma mãe. E esses pais também tiveram cada um pai e uma mãe e assim por diante. Desta forma, podemos voltar no tempo, longe, bem longe, até o início da vida. E é por essa razão que todos nós temos 2 avós e 2 avós. Quando vocês forem adultos, provavelmente irão ter filhos, e se os filhos de vocês também tiverem filhos, você, meu bem, será avô, e você, minha querida, assim como eu, será avó. Mas eu não estarei mais aqui para ver tudo isso, já que estarei muito, mas muito velhinha. É a vida. Vovó, o que significa voltar ao início da vida? Na verdade, meus filhos, eu não sei muito bem quando tudo começou, nem como começou. Todos nós buscamos respostas. De onde eu venho? O que existia antes? E se procurarmos voltar ao início de tudo, pode ser que cheguemos a uma escuridão total.
Cada indivíduo é único, mas ninguém é o centro do mundo. Já existiram bilhões de homens neste planeta antes de nós, e se não acontecer nada de errado, haverá outros bilhões depois de nós. Seja o homem das cavernas, vocês ou o bebê que irá nascer daqui a 1000 anos, todo ser humano é tão somente, acima de tudo, um cidadão do universo. O que já não é pouca coisa. Vocês estão vendo esta árvore? É o que chamamos de árvore genealógica da família. O avô de vocês pesquisou e reconstituiu 5 gerações, chegando até o bisavô dele, que era sapateiro. Vocês dois estão naqueles galhos mais altos, pois vocês são a última geração da família. Nossos filhos também vão estar nessa árvore, vovó? Sim, é claro que vão estar. Mas aí já é uma outra história. A minha casa. Olha aqui, meu querido, uma foto da casa dos seus pais. E esta é a casa dos seus pais, minha filha. Toda pessoa tem uma casa, um teto, um lar, um abrigo, um cantinho aconchegante em algum lugar. Vovó, você sabe que o meu melhor amigo tem 2 casas? A da mãe dele e a do pai dele. Bem, é que os pais dele devem ser separados. Vovó, como é que fica quando os pais se divorciam? Quando os pais não se amam mais, brigam muito e não conseguem mais se entender. Eles acabam decidindo se separar, indo viver cada um a sua própria vida. O divórcio deixa os filhos preocupados e às vezes eles até se sentem culpados e abandonados. Mas os filhos não têm culpa nenhuma. São os adultos que decidem se separar quando percebem que sua união acabou. É difícil para a criança aprender a amar separadamente seu pai e sua mãe, mas isto não altera em nada o amor que ele tem pelos seus pais. E aconteça o que acontecer, eles serão sempre os seus pais, mesmo que estejam separados por milhões de quilômetros. Logo no início, uma separação é sempre dolorosa para todos e as pessoas sofrem muito. Mas com o tempo acaba se encontrando o equilíbrio que faz com que a criança se sinta bem, tanto na casa da mãe quanto na casa do pai. Caso um dos pais se case outra vez, é provável que haja mais alguns momentos difíceis, mas nem por isso a criança perde o amor da mãe ou o amor do pai. Numa casa acontecem inúmeras coisas. Algumas pessoas se instalam ali por algum tempo, outras por toda a vida. Ali nascem crianças que brincam e crescem nela. Pode-se estar somente de passagem ou ficar durante algum tempo. Numa casa, as pessoas brigam e se amam, ou às vezes fazem as duas coisas. Uma casa é sempre cheia de histórias, mas é também um lugar que vive, que se agita, que chora, que ri. E é também um lugar onde se preserva a memória secreta da família. Às vezes, em algumas casas, pode acontecer uma coisa rara e maravilhosa. É a adoção de uma criança que não tem família. Essa criança é acolhida naquela casa para ser amada e receber aquilo que mais necessita, o calor humano e o amor de uma família de verdade. Nessas casas, assim como em muitas outras, cresce uma florzinha invisível em algum cantinho dos corações das pessoas felizes. Vejam só esta fotografia de quando eu entrei pela primeira vez na nossa primeira casa. E o que foi que você fez, vovó? Ora, meus queridos, realmente eu não posso nem... Oh, o avô de vocês está chegando. Tem muito mais. Mas essa é a nossa história. Conta pai, conta mãe, de onde eu venho, pra onde eu vou, conta logo onde, como e quem foi que me fez. Foi talvez o repolho, ou então a cegonha que me trouxe a esse mundo. Diga logo quem me fez. Papai, mamãe, quero saber que faço aqui, o como eu
yo lo quiero saber.